Uma produção Is that a podium, boys? Is that a podium? That's a podium. Last place at the end of lap one comes home to win. What the is this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it? Bem-vindo a mais um episódio do Domingos. Hoje vou deixar a Beatriz apresentar. Não vou ser eu. Vai ser uma novidade. Beatriz, Ok. apresenta-nos o Grande Prémio. Willkommen zum Formel 1 BWT Großer Preis der Steiermark 2021. Santinho, Obrigada. Santinho. Muito bom. Foi bom, não foi? Muitos parabéns. Pá, foi quase tão bom como a tua de Imola, mas não foi mas- bem a mesma coisa. Mas aí faltam danoninhos. Não foi tão fluido, não foi tão fluido. mas- Mas foi bom, foi bom. Enfim, fomos até à Estíria. A Estíria é um estado da Áustria Centro-Oriental. A sua capital é Graz. Ficam a saber. Não sabiam, pois não? Graz. Peço, pronto, estão a ver. Por isso é que a Beatriz fica com o alemão. Não é? Que eu não faço ideia como é que se fala isso. Para este episódio, temos aqui uma novidade que na realidade antecipámos no último episódio. Que é temos um convidado, Pedro Matos. Pedro, diz olá às pessoas. Olá pessoas, queria antes de mais agradecer o convite. Ora essa, Estar aqui. convite esse feito pelo João. João, Feito pelo João. queres exatamente. apresentar o Pedro às pessoas? Com todo o gosto. Então, o Pedro é, neste momento, engenheiro de corrida da Prema, em Fórmula 3. É um engenheiro do Dennis Hauger, que é o atual líder do campeonato do mundo de Fórmula 3. Eu sei o teu currículo mais ou menos de cor, portanto, se eu cometer algum erro, corrijo, só favor. Foste ver ao LinkedIn. Não, estou mais ou menos a adivinhar. Então, o Pedro Ele já me começou. entrevistou para um emprego. Ah! O Na Pedro realidade, começou João, só uma parte. É assim que nós estamos a entrevistar pessoas, não é? Exato, Porque agora exato. vêm ao podcast para ver como é que se comportam. e depois- É ao mesmo tempo uma participação nos domingos e uma entrevista de emprego. Então, o Pedro começou creio que como estagiário na Ocean Racing Technology, que foi uma equipa portuguesa de GP2 e GP3, que na altura era liderada pelo Tiago Monteiro e pelo Zé Guedes. Depois passou para a Caterham, que era uma equipa de GP2, que era assim tipo a equipa júnior daquela operação de lavagem de dinheiro do Tony Fernandes, que foi a Caterham, uma equipa de Fórmula 1. Daí foi para a Arden, certo? Onde esteve em Fórmula verdade, 4 durante alguns anos, onde trabalhou com pilotos como o Oscar Piastri, o Dennis Hauger. E daí foi para a Prema, onde foi engenheiro do Frederic Vesti, no FREC, o campeonato que nós já falámos aqui grande FREC. algumas vezes, o FREC. Sim, sim. E depois da Fórmula 3, e agora está com o Dennis Hauger a ter até agora uma época bastante razoável. Já vamos falar um bocadinho sobre isso aqui mais para a frente, mas pronto, bem-vindo, Pedro. Obrigado. Faltou aí só uma passagem pelo. Eu passei pela Alemanha entre a Ocean e a Caterham, mas não deu para aprender alemão o suficiente para apresentar o título do programa. Então, mas de onde é que vocês conhecem, João? Conta lá a história. Nós conhecemos-nos no simulador da Red Bull. Eu trabalhava lá, estava a dar um apoio no programa de pilotos jovens da Red Bull, e o Pedro estava lá com o Dennis Hauger, que na altura era júnior da Red Bull e agora é outra vez, mais ou menos. É assim uma coisa um bocado. Ele vai. Sim, um bocado estranho. É um bocado estranho. Mas pronto, na altura os pilotos iam lá fazer preparação para os eventos que aí chegavam e eu estava lá e conheci o Pedro. E daí para a frente ficamos em contacto, não é? Quando vocês disseram simulador, Muito bem. pensei que era os simuladores de hoje em dia. Era tipo, conheceram sem avatar. Não, Mesmo fisicamente. Uma aplicação. Foi no Fortnite. Ok. Não, apareceu-me lá um João Ginete, tinha um nome bastante português, fiquei curioso na altura. Olha, é curioso que digas isso que e nesta semana estivemos a falar sobre essa situação, não é? Pois foi. Como é que a malta estrangeira dizia o nome do João O nome de João. completo, mas aparentemente Ginete não era tema, era fácil. Era nome de MC, não era? MC Ginete. Era Ginette.
Ginette. É fácil. João é que já é mais complicado. É verdade. João, Jao e Joel e bem, o que fosse. Joel já é um bocado ao Não, lado. não, é um dos mais comuns, é muito mau mesmo. Tenho a certeza que eu viste várias versões. Muito bem. No tempo que estiveste lá. Pedro, estamos então a contar contigo que um dia vais parar à FART. E um dia vou parar. O Pedro na FART Eu já estive na freca. já esteve na freca. Já foi suficiente. Sim, a FART neste momento é a Fernando Alonso Racing Team, que é uma equipa na FREC, não é? Exatamente. E ao mesmo tempo é uma equipa de karts onde nós vamos de vez em quando, que se chama FART porque de facto é a melhor metáfora para a qualidade dos pilotos que lá estão. Não conhecia. Muito Mas bem. sim. E atenção, o Pedro é grande piloto. O Pedro dava-nos uma é? tarefa a todos aos karts, sim, não tens noção. É a minha de certeza. Pedro, quando vieres então a Lisboa, o Pedro não está a falar connosco de Lisboa, está muito distante. Também na Sibéria. Lá está. Exato. Por acaso é na mesma Sibéria onde eu estava depois do Grande Prémio da Espanha. É, não é? É parecido. Uhum. Pronto. Portanto, daí também a qualidade de som. Mas pronto. Pedro, muito bem-vindo. Vai correr bem. Está bem? Espero que sim. Estou um bocado nervoso, mas Vai correr bem. não. Não fiques, só o João é que sabe o que é que está a falar e agora tu, portanto. Muito bem. Vamos à corrida? Siga. Beatriz, João e Pedro. Corrida ganha então por Max Verstappen. O que é que acharam? Houve uma corrida hoje. Começas bem. Também não percebi. Eu bebi várias cervejas, portanto deve ter havido alguma coisa. Tu não perdeste nada. Isto hoje não foi uma corrida assim muito entusiasmante, acho eu. Foi. Eu acho que tirando aquela volta do Latifi no Q1, em Pois que depois foi. toda a gente tem alarme, que tiveram de ir todos outra vez com outro jogo de pneus novos para ver se passavam do Q1, tirando isto. O Latifi foi sétimo ou oitavo? O que é que foi? No Q1 e Sim, ficou numa das tudo, voltas ele estava em sétimo. fica tudo. O que é que se Soou ali os passa? alarmes. O que é É que se tirar um passa? screenshot para a posterioridade. Foi, eu acho que ele tirou e agora vai ser o fundo do telemóvel dele para o resto da vida. Olha, eu só conheci hoje o Pedro, mas já gosto dele. É um fã de Latifi. Estás a ver, João? O Tiago é um fã. É o maior fã do Latifi. O Latifi há que reconhecer talento. Vocês não sabem. Aliás, nós passámos metade da corrida a perguntar como é que o Russell está em oitavo e o Latifi em 22º. Porque usou os E pneus do acho que Latifi da Q1. A resposta para mim é talento, não é? Uma pessoa que vai. Eu, no meu caso, ia seguindo as Fórmulas Júnior, portanto já é mais ou menos expectável. Mas isso é um bom ponto, Pedro. Porque hoje estava o Tiago a dizer, não foste o Tiago, estava a dizer que o Russell era um bocado overhyped. Sim. Eu tenho qual é que é a tua opinião, Pedro? Não diria que seja overhype. Ele sempre foi um dos mais falados. Talvez a par com o Leclerc e o Norris. Dos jovens que vinham pelas fórmulas de promoção e que seriam talentos na Fórmula 1. Eu por acaso eu não sou fã de nenhum, mas reconheço o talento. Estás a ver, Tiago? Pedro confirma. Reconheço o talento. Não, atenção, obviamente que é bom. Eu digo só que é overhype porque é britânico. Mas os pilotos ingleses normalmente são overhyped porque eles querem muito que haja um novo Lewis Hamilton, basicamente, que haja um substituto, um herdeiro para o Lewis quando ele se reformar. E então qualquer rapaz inglês que consiga virar para a esquerda e para a direita, de repente é o novo Lewis, não é? Era como os alemães a seguir ao Schumacher. Qualquer alemão que aparecia era o novo Schumacher. Tipo o Vettel, fraquinho. Tipo o Vettel, não é? Não, não é nada especial, Tiago. Enfim, não vamos voltar outra vez a esse tema. Estamos a dispersar. Vocês deixam-me nervosos com esse tema. Não vamos pegar por aí. Mas estávamos a falar. Max Verstappen vence a corrida. Em segundo lugar fica Hamilton. Em terceiro, Bottas. O Valtteri. Grande Valtteri. A fazer o que se lhe compete. Portanto, a minha questão é verdade, não foi uma corrida muito... Eu devo-vos confessar, eu mesmo assim achei a corrida interessante, porque diria que foi uma corrida interessante para 2019. Exatamente, sim. Não é? Nós queixamos-nos porque até agora Mas só houve uma má habituados. corrida. Foi Portimão. Portimão foi terrível. Fora Portimão, foram tudo boas corridas até agora. O standard está muito mais alto, não é? Volta 1 ou 2 anos e isto foi uma corrida perfeitamente aceitável.
Eu acho que sim. Mas já não estamos aqui para estas corridas de A século. malta está muito Exato. mimada. É isso. Mas eu acho que, como estavas a dizer, foi a corrida que se estava à espera. A Red Bull é sempre muito forte na Áustria, Uhum. já desde 2018, que basicamente o Max ganhou em 2018, em 2019, em 2020 por acaso não ganhou, e é claramente um circuito que se dá bem com o qual o Red Bull se dá bem. Até o E- asfalto foi feito por ele. Exato, o Já asfalto falámos foi, disso foi também. escolhido pela Red Bull assim um bocado por baixo da mesa, mas e com a forma com que o Max estava, que já vem de 2 vitórias, não é? Uhum. 3 vitórias consecutivas, acho que fazia sentido que isto acontecesse. Agora, para mim, o que foi mais interessante foi as queixinhas do Lewis, que não pararam. Foi a semana toda, desde Paulo Ricardo até agora, já vinham de Baku e agora continua até a meio da corrida. O homem se queixou de que os Red Bulls estavam a ganhar nas retas. Que É chato estar a perder, não é? Mas é hilariante, depois de 6 anos com a Mercedes a ganhar nas retas a toda a gente, agora que não estão a ganhar, ele não se cala. Acho um bocadinho falta de esportivismo. Como é que saber perder, não é? Pá, eu aí não concordo. Acho que ele é pago, ele e a equipa toda, nomeadamente o Toto, são pagos para ganhar. Pá, e se isto faz parte não estão. da estratégia, é facto. E, portanto, eles sabem neste momento é um carro que não é tão bom como a da Red Bull. Porquê? Porque a Red Bull também teve muitos anos a queixar-se de que, e toda a gente queixava-se que a Mercedes Verdade. estava mal, e a Verdade. Fórmula e a verdade é que tudo se fez, todas as regras foram alteradas para garantir também que a Mercedes. Quais? Ó, João, desde logo, por exemplo, as alterações que fizeram este ano no Este chão ano? Sim. Ouve lá. As alterações que fizeram este ano foi porque o Pirelli pediu. E ninguém estava à espera que isto acontecesse, que esta mudança de equilíbrio acontecesse. Foi um acaso completo. Agora, em 6 anos, não se mudaram nenhumas regras para tentar acabar com o domínio da Mercedes. Não, mas já Nem mudaram um ninguém se bocadinho da queixou Aero sobre este isso. ano e para o ano vão mudar ainda mais, não é? Está bem, mas isso não tem nada a ver com o domínio da Mercedes. Não? A Euro deste ano tem a ver com a Pirelli que pediu para que... Congelar o freeze de desenvolvimento dos motores tem, claramente. Não, o freeze de desenvolvimento dos motores já estava planeado desde o início deste ciclo e pelo contrário... É uma coisa recente, eu achava que tinha Não, estava planeado desde o início. Ok. E se por acaso tivesse acontecido um ano mais cedo ou 2 anos mais cedo, era vantagem da Mercedes. A culpa do facto de a Honda ter apanhado não tem nada a ver com a Mercedes. Portanto, nenhuma regra foi introduzida para abrandar a Mercedes. E agora, em 3 corridas seguidas, houve 3 regras introduzidas para tentar acabar com o domínio da Red Bull. Literalmente, foram 3 corridas. Foi as Flexi Wings, foi a expressão dos pneus e foi agora os pit stops. Mas isso é o BOP e a Fórmula 1 está a ficar um bocado como os GTs. Os GT3, não é? Tem ali o balance of performance. Daqui a um bocado as equipas não podem ganhar muito, porque senão. Mas eu acho que isso mesmo. Acho que isso é um bom ponto. Ou seja, se a Mercedes começar a ganhar, rapidamente começam a surgir outras polémicas para tentar acalmar a. Mas isso não aconteceu durante 6 não é? anos, porque é que vai acontecer agora? Porque claramente dá dinheiro a ver competição, não é? Ninguém quer estar a ver corridas de Fórmula 1. Mas não há competição há 6 anos. Sim, mas Está agora. a ver agora? É isso que eu estou a dizer. Porque agora está a haver competição, vamos começar a Vamos passar mudar uma equipa todos os para fins de baixo. semana. Estou aqui para começar a mudar regras todos os fins de semana, um regulamento novo. Um bocado Acho absurdo. ótimo. Eu acho bem. Drama. Aliás, desde que começaram a mudar as regras que a Mercedes não está a melhorar, não é? Portanto, não... Eu não sei se vocês repararam numa coisa muito engraçada que foi o Verstappen na semana passada, acho que foi a semana passada, há 2 semanas, já não me recordo, mas veio-se queixar das Flexi Wings, mas da Mercedes. Eu também, o Max também. Mas da asa da frente. E com toda a razão. Se é verdade para a asa de trás, porque não é verdade para a asa da frente? Sim. Epá, por favor. No fundo, também só para meter. Aliás, todos nós sabemos que a Mercedes tem uma grande vantagem no seu carro porque tem uma asa dianteira incrível que funciona super bem. Só que não. Portanto, achei piada que o Max viesse simplesmente tirar um bocado de areia aos olhos e. Não, mas estas dinâmicas são interessantes, tipo, estas lutas, especialmente entre o Toto e o Christian Horner, têm imensa piada porque são basicamente 2 porcos na lama. Não há cá desportivismo nem moral nenhuma. É mesmo que chegamos a um nível em que vale tudo menos arrancar olhos. É bom material para a Netflix. Exatamente. Pois é. Mas o Max dominou o fim de semana todo, não é? Desde a pole. Este fim de semana teve um novo recorde para a Red Bull, já agora ficam a saber. Qual é que foi? O trick do Max em pole. Sim, mas 3 poles seguidas.
Mas, 3 poles mas não seguidos. bateu o recorde do Hamilton. Eu acho Não, que a Red calma. Bull nunca tinha feito a pole position na Áustria, se não estou em erro. É Não provável. tenho a certeza. Porque na altura do Acho que Vettel tinha não sido qualquer havia. lado. Sim. Não tenho a certeza. Na altura do posso estar- Vettel não havia Grande Prémio da Áustria, não é? João, qual é que foi o recorde do Hamilton neste grande prémio? Foi o maior número de Grandes Prémios vencidos enquanto artista de R&B. Ok. Eu acho que ele é mais hip hop. É hip hop, desculpa, ok. Eu acho que ele é mais hip hop. Eu acho que isso é polémico. Eu acho Não, mas isso ele vai lançar um polémico. álbum híbrido, agora, se não calhar. é? É verdade, ele este ano já lançou um teaser com 8 canções. Sexy Songs foi o artigo que eu li. Posso citar. E acho que no final do ano vamos ter um álbum do Hamilton, é a próxima carreira dele, entre ser designer de moda e cantor. Uau. Até que enfim, um tema Céu é o interessante. limite. Pedro, isto é algo que também costumas ver nos pilotos com quem trabalhas? Sexy songs. Sim, no fundo, esta capacidade. Isto é algo, ou seja, é algo que se vê nos novos pilotos, esta É verdade. versatilidade, esta vontade de ser maior do que o próprio piloto, não é? Do que ser mais. Eu acho que cada vez mais, sim, eles têm de encontrar ali outras competências, Uhum. porque senão, para chamar a atenção, né? Mas achas que também é algo que é valorizado pelos patrocinadores, por exemplo? Ou seja, esforço também é uma forma de financiar a carreira ou não? Estás a dizer a parte da vertente de Sim, cantor? por exemplo, o Norris também com o Twitch. como é que se- com o Com o Twitch, Twitch. exatamente. Isso é algo que se vê mais cada vez mais pilotos o mais Leclerc novos. com o ou George não? Armani, não é? Exato. Também tem uma data de coisas. Isso é algo que se vê dos pilotos mais novos ou não? Sim, eu acho que hoje em dia, eu acho que o Twitch do Norris é muito por ele diverte-se a fazer aquilo e ficou um bocadinho moda, mas e depois eles viram todos que se ganhava dinheiro com aquilo, então durante a quarentena, ainda no outro dia estávamos a falar disso com o irmão do Charles e eles estavam a dizer Que é piloto na Prema, não é? que é piloto na Prema, exatamente. Tipo, eu adoro a forma como o Pedro introduz o tema do género. Sim, a estava a falar isso com o Arthur, não Nós é? bebemos café. Arthur, assim, Arthur, como é que é? Não, para mim é mais normal. Sim, e mesmo eu no outro dia estava a falar, já não me lembro com quem era, que dizia que mesmo estes pilotos novos agora da Fórmula 1, Norris, Russell, etc., são pilotos com quem eu já passei, nós competíamos contra eles ou alguns com eles durante as categorias júnior, portanto é mais. Não falo assim por Name não sei, dropping. Por Sim, name exato. dropping. Exatamente. Para isso já temos cá o João, Pedro, não te Exato. preocupes. Exato. Isso é o meu comportamento. Não, mas nessa cena das coleções de roupa eu tenho. Aliás, ainda no simulador da Red Bull eu trabalhei um bocadinho com o Dan Ticktum. E eles na altura estavam Quem? numa Não interessa, estás a ver? O Dan- Mais um nome. Pau! Mas ele na altura estava mesmo em grande, tinha ganho o Grande Prémio de Macau e era tipo, estava com um perfil muito alto. E ele dizia coisas como: quando eu jogar a Fórmula 1, vou ter uma linha de roupa com estas cenas que eu tenho no capacete que são inspiradas nos caças da Segunda Guerra Mundial, não sei o que mais. Uau. Ai, quando? Portanto, ele já estava tipo, pronto, Dan, estamos todos à espera. não correu bem. Mas eu acho que isso que o Tiago está a dizer às vezes pode correr mal. Estar a pensar um bocadinho à frente mais e esquecer-se que tens de guiar o carro primeiro. Essa é a primeira. Claramente para o Lewis não lhe tem corrido mal, não é? Mas o Sim, Luís mas isso é tem porque ele é sido muito depois, bom, não é? E tem sido Não é depois. essa. Ele não pensava nisto antes de chegar onde chegou, não é? Ele já estava na Fórmula 1 há imenso tempo quando se começou a armar em designer e em rapper e isso tudo. Depois de ter acabado com a Pussycat Doll. É facto. Ai, meu Deus. Factual. O Rosberg também se dedicou ao combate às alterações climáticas. Pá, cada um dedica-se à sua, não é? Uhum. Isto para dizer o quê? Que o Bottas ficou em terceiro. Acho que na realidade é o ponto alto deste grande prémio. Não há. O resto, ou seja, o Hamilton fez uma boa corrida, o Verstappen também fizeram o que lhes competia, no fundo, não é? Eu acho que provavelmente quem foi mais surpreendente foi o Valtério. Beatriz, queres falar 30 segundos? Pronto, dizeres que eu sou um monstro e um bruto. A amnistia do Valtério. Sim. Pai, Beatriz Não, Lopes. de todo, mas o que é que aconteceu nesta corrida que eu até te disse quando foi o Bottas, foi super duro em França a semana passada, mas quem é que fez a mesma coisa, a mesma asneira? Foi o Norris, claro. Foi o Norris, né? Fez um erro qualquer e deixou passar. Quem é que ele deixou passar hoje? Não, deixou a porta aberta para O o Pérez, Pérez. exatamente, para o Pérez passar. E o Tiago assim, coitadinho, enganou-se no travão. Estás a ver quando é que o Bottas, que incompetente, este gajo está na Mercedes. Favoritismo, não é? Como é lógico. E eu nem gosto muito do Bottas, mas é assim, foi um bocado injusto, Tiago. Há que admitir.
Não, o Bottas agora que tem um chassi novo, agora parece um foguete, não é? Novo carro, novo chassi, novo carro. Mais talento. Resolve tudo. Aliás, o Pedro deve ter muitas histórias destas em que os pilotos querem chassis novos e motores novos e não sei o quê. E o Pedro de facto, responde: experimentar o filho, carro não há do dinheiro. Sim. o problema é quando há dinheiro. O problema é quando o piloto tem dinheiro a jorros e depois o pessoal. Mas alguém tem de montar um motor e tem de construir o chassi, não é? Não se constrói sozinho. Se a tua experiência faz diferença, Pedro, quando eles pedem para trocar, imagina, quando ficam com alguma fisgada, com alguma coisa no carro que está mal, vocês trocam a peça ou o chassi ou o que é que seja, isso faz diferença depois na performance? Se fizer é numa vertente muito mais psicológica do que eles sim. acham. Mas é verdade, já aconteceu. Nós somos bastante limitados talvez não na Fórmula 4, em nível de Fórmula 4, mas o nível mais superior, as equipas são muito limitadas ao que podem fazer em termos dessas trocas, porque os motores principalmente há um allocation daquele motor para determinado piloto e não se pode fazer esse tipo de trocas, mas acontece. E a ti já te pediram para trocar, não? Engenheiro? Isso é tema sensível. Não, por acaso não. Tenho essa felicidade. É só uma bola curva. Só para ver se... Já aconteceu na Red Bull, quando foi dos tempos do Gasly e do Albon, eles trocaram. Começou-se a falar em trocar de engenheiro nos tempos do Gasly, depois trocaram de piloto em vez de engenheiro, e depois com o Albon trocaram mesmo de engenheiro. E o homem foi despedido. Não sei o que ele está a fazer, mas perdeu o emprego à conta disso. E depois vês a perceber que de facto o Albon não era assim tão bom. E o problema não era do engenheiro, mas de facto o rapaz perdeu o trabalho dele. Acontece, já ouvi histórias parecidas e com frequência. Normalmente somos parte da culpa também. A equipa é parte da culpa. Chama de bode expiatório. Muito bem, mas já agora, Pedro, opinião de profissional, porque é um tema que nós muitas vezes aqui, é um tema recorrente do nosso programa. O Bottas é mau ou não? Eu não sei, as pessoas, assim, vendo de fora, eu acho que este fim de semana foi particularmente interessante pelo que se viu, por exemplo, na qualificação, porque as margens são muito pequenas entre todas as equipas e vimos exemplos de pilotos no mesmo carro a terem desempenhos completamente diferentes. Foi o caso na McLaren, foi o caso na Red Bull até ao Qualifying 2. O Pérez estava com muitas dificuldades no Qualifying 1, não sei se repararam. Eu gosto de ver a sessão para trás e ir ver os onboards e a comunicação com os engenheiros. E lá está, nesse aspecto, sem dúvida, a comunicação engenheiro-piloto é importante, porque o caso do Ricciardo e do Pérez foi muito semelhante em termos de eles estarem a perder bastante para o colega de equipa e estarem os dois com dificuldades a nível do setup do carro, e o Pérez conseguiu dar a volta e conseguiu resolver e fazendo mudanças, e eles comentavam no rádio o que é que achavam que deviam fazer para o próximo run. E no caso do Daniel, no caso da McLaren, não conseguiram. Ele lá conseguiu ir ao Qualifying 2 por pouco, mas acabou por ser eliminado, enquanto o Norris acabou por fazer uma prestação ótima. Quanto ao Bottas, eu fugi um bocadinho à pergunta. Não, diz. Não, eu acho que é difícil quando tu te vês no mesmo carro de um dos melhores pilotos de sempre, talvez. Se calhar há pessoas que não concordam. Tenso, a opinião um bocado tensa, Pedro. Acho que podes chamar algo mais objetivo que é. Estatisticamente é o melhor de sempre. Pronto. E aí acho que é algo objetivo e que ninguém pode negar. Indiscutível, ou não? Estatística não é igual, no caso na Red Bull temos a mesma situação, não é? Temos lá o Max Verstappen e até agora, venha quem vier, ninguém parece, por muito promissor que seja, por muito talentoso que seja, não parece conseguir. Eu acho que o Pérez ganha mais. Eu continuo a achar que o Gasly, por exemplo, é um piloto excelente e é um piloto que nas fórmulas de acesso à Fórmula 1 sempre foi dos mais talentosos, mas que teve bastante dificuldade na Red Bull contra o Max, e eu acho que o Pérez ganha muito pela sua experiência, e eu acho que a qualificação do Grande Prémio da Áustria este fim de semana foi exemplo disso, porque ele conseguiu dar a volta a uma situação que
E lá está, numa situação daquelas depende muito dele e do feedback que ele dá ao engenheiro e da maneira como eles conseguem adaptar e resolver o problema. Isso é um bom ponto. Nós falamos muito mal do Bottas, mas a verdade é que ele lá está desde 2016 Sim, Uhum. na Mercedes, ao lado do Lewis, sim. que tem um talento fora de série, como todos sabemos. Sim. Ao lado do Max na Red Bull, que tem um talento igualmente fora de série. Ainda ninguém se aguentou mais de. Fora o Isso é porque Daniel. lá está Fora é porque lá está o Daniel. doutor, não é? Ninguém mais se aguentou mais de 2 anos. Sim, é verdade. Está bem, mas é que o Helmut até Marko gosta de jogar ao jogo das cadeiras com os pilotos, com o segundo piloto da Red Bull, não é? Está bem, mas a questão é que o Bottas durante muito tempo conseguiu estar a um nível bastante alto. Esta época e a época passada nem tanto. Menos. Mas ele nos primeiros anos estava a um nível. Estava, Sim, até um passado bem. recente, mesmo em qualificação, que é quando até hoje. Ele, se vê. ontem Sim, sim, ele qualificou-se à frente do Lewis. A verdade é essa. é verdade. De facto é bem visto, um meia-culpa. Diria que também ajuda o ter um patrão que é teu agente, mas não sei. Mas isto sou eu. Isto sou eu, não é? Fica a questão no É ar. isso, fica. Às vezes convém alinhar interesses. Eu até nem sei se o próprio Toto, sendo agente do Bottas, não recebe uma parte do salário dele como comissão de agenciamento, sendo que é ele Claro, que isso paga é um agente, sim do não é? salário dele. Isto é o futebol. Não é? Isto é o mini Raiola, é. Epá, não sei, não é? São aqueles alinhamentos de interesse Jorge Mendes. que me deixam um pouco confuso. Mas o que é que eu percebo disto? Nada. Olha, por falar do Helmut Marko, eu acho que um dos pontos mais altos desta corrida. Doutor Helmut Marko. Ninguém falou dele, tu é que decidiste trazer Falou agora para Beatriz aqui. ainda agora. Falou Falei, ainda agora Beatriz. disse que o Helmut Marko gosta de andar a jogar com os pilotos, com o segundo piloto da Red Bull. Gostavam de ver o a fazer Helmut Marko malabarismo. a fazer de Miss e shirt molhada no pódio, Aconteceu hoje. Voltem lá. Foi em bom. que o senhor acabou por exibir horror. a sua barriguinha portentosa. Mas hoje descobrimos porque é que ele é Dr. Helmut Marko. Eu não sabia. Vamos especular Helmut hoje durante a Marko, corrida. eu disse because, não sei se repararam. Eu Disse disse estás muito Helmut internacional, Marko Tiago. because. Pronto. Mas bem. Helmut Marko, em princípio, porque foi o nome que os pais lhe deram, não é? Certo. Mas porquê doutor? Doutor é que, de facto, não sabemos. Então o Helmut Marko é doutorado em Direito. Ah, Não fazia ideia. Não, eu acho que é por ele ser um vilão do James Bond, tipo. Porque por acaso ele tem um imenso ar de quem tipo tem um gato Dr. persa em Não, casa que se vira exatamente. devagarinho na cadeira de escritório. Eu acho que era esse tipo de doutor. Doutor que esquarteja pessoas nos. Um olho de vidro. Exato. Epá, não. Vocês gozam, mas eu já ouvi pilotos júnior da Red Bull atender telefonemas do Dr. Helmut Marko com cara de quem estavam a falar com o vilão de. Pois, exatamente. Imagino. Eu tinha medo. e, pois, não sei, nunca. Personagem. Mas é assim tão assustadora a personagem? É assustadora a personagem ou não? Eu nunca o conheci em pessoa, mas eu lembro perfeitamente, nunca me vou esquecer eu trabalhava na Caterham com o Pierre Gasly nas suas primeiras corridas de GP2 e estávamos a ter um briefing com a equipa e ele olhou para o telefone e estava a tocar e dizia Dr. Helmut Marko e ele virou branco e teve de pedir sério? imensa desculpa à equipa que tinha de sair e lá foi atender um telefonema. E a seguir, Isso pode ter sido Estava más a dizer notícias. por brincadeira. Sim, na altura, pelo que eu tenho conhecimento, ou é a mensagem que só diz well done, ponto final, quando eles ganham, ou então então é o o telefonema quando corre mal. Portanto, Que horror. Mas vale não falar com ele então. sim, eles tentam manter ali uma relação menos estreita. Então foi ousado a decisão do o Verstappen molhar o Dr. Helmut Marko com Epá, champanhe. vamos avançar. Eu não quero falar mais do Helmut Marko com a t-shirt molhada. Bem, hoje já sabemos que a Beatriz vai dormir bem com esta imagem do Dr. Helmut Marko. Para, já chega para falar Molhar. sobre isso, por favor. Bem, avançamos. Houve um tema, Pedro, que tocaste há pouco, acho que vale a pena gastarmos alguns minutos, que é de facto o Ricardo e a diferença do ritmo de corrida do Ricardo, do ritmo de corrida e de qualificação de tudo, do Ricardo para o Norris. Isto de facto é muito estranho. Como é que o Ricardo nos treinos livres chegou a fazer um segundo melhor tempo? Na qualificação não passa do Q2 e na corrida não sei, houve ali um fat finger qualquer e ele carregou no botão para entrar nas boxes, não faço ideia, perdeu potência. Como é que isso se pode explicar? Quem é que quer agarrar neste tema? Acho que o Ricardo perdeu a vontade de viver.
É o que eu sinto. Que violência, meu Deus. Eu, Pá, não, eu, pronto, eu não é adoro, vontade eu de adoro viver, quantas mas é pessoas é que vontade nós já de ganhar, matámos pois. neste programa. nós, vamos, O Vettel, pá. O nós já Bottas. matámos toda a gente. Pá, não, o Ricardo está mesmo a ficar cansado, naquela primeira mudança ousada para a Renault, não correu muito bem, foi um bocado um flop. E agora para o que foi bom, João? Ele levou. Eu não estou a dizer que a culpa é dele, Foi sempre estou a dizer que não foi sempre o melhor. aquela Não, mas coisa. atenção, Mas foi sempre o melhor piloto Exatamente. da equipa. Tá bem, ok. O Não se esqueçam que eu estava a sair objetivo. da segunda equipa do campeonato, quer dizer, Sim, mas o objetivo da Renault naqueles tempos era o pódio. E o Daniel fez 2 pódios na Renault, portanto, eu acho que acabou por ser um sucesso, pessoalmente para ele. Claro que não era aquilo que ele estava à espera, ele estava à espera de Isso ser é para campeão do dizer. mundo e não sei o que mais. Mas acho que, na minha opinião dele como piloto, melhorou, não piorou. Ou pelo menos não piorou. sim, mas Pelo agora menos não claramente mudou. piorou, acho eu, desculpa lá. Está a correr mal, está? O Pedro é capaz de Mas ter aqui é opiniões um- sobre o assunto. Eu acho que mais uma vez, como tínhamos falado há pouco, de estar no mesmo carro do Hamilton e no mesmo carro do Verstappen e ter de se bater ali com talento, eu acho que o Norris também não fica, se calhar não estará ao nível de um Hamilton ou de um Verstappen, mas lá está. Eu acho que principalmente em grandes prémios onde a diferença é feita, como eu dizia, em pistas assim tão particulares onde a diferença é tão pequena, eu acho que a diferença de já estar mais habituado a trabalhar com a equipa e na atenção ao detalhe é que faz a diferença. O Ricardo não passa no Q2 e tinha o melhor primeiro setor de todos, acho eu. Foi no Q1 é que tinha. Mas segundo as comunicações de rádio, eles perdiam bastante nas curvas rápidas, e ali é uma questão, lá está, de confiança. Nós nas Fórmulas Júnior também é uma pista em que é preciso os pilotos darem bastantes voltas para conseguirem fazer a diferença em termos de confiança e como se sentem bem com o carro, porque aquelas curvas no segundo setor e no terceiro setor são todas mais rápidas e era onde ele estava a perder mais. E eu acho que isso lá terá a sua explicação técnica para isso. Acho que quem vê de fora não pode. É difícil julgar. Então não é fácil, Pedro. Então não podemos julgar. Estás a Isso é o que brincar. nós fazemos. Somos. Todas as semanas Brincamos, estamos não? cá para isso. Sim. Isto é Por o amor nosso de Deus. negócio. Mandar apostas de bacalhau é o que nós fazemos, não é? Oh Pedro, mas não achas que esta parte psicológica é. O Norris não é assim, o Ricardo. Achas que o Norris é melhor do que o Ricardo em termos de talento? Porque acho que o Ricardo tem muito mais experiência, não é? Tinha a obrigação, já teve em 3 equipas diferentes, tinha a obrigação de já estar um bocado. Estar mais ambientado, Não, não? e só acrescentarem um ponto. Exato como estávamos a dizer há pouco do Pérez, que é um piloto com muito mais, com um índice de confiança mais Tem elevado, uma maior bagagem experiência. diferente, o Norris é um E, miúdo. portanto, na adversidade conseguiria reagir melhor. Portanto, o Ricardo, em teoria, estaria nessa posição também, não é? E porquê esta diferença? Sim, lá está. É uma questão que, sem ter acesso aos dados mais técnicos da coisa e uma Diplomático. informação, sim, eu não posso pronunciar muito, que eu nunca. Não sei, mas. Não, mas é verdade. Eu acho que está a deixar um bocadinho a dever às expectativas, pelo menos, mas eu acho que o Norris. E a minha fantasy, Pedro? Nem sabes Megalanda. Pá, por amor de Deus, o Ricardo põe a pau. Não, mas eu compreendo Sim. o Pedro porque o engenheiro do Daniel é um gajo muito alto. Ele foi medalhado olímpico em remo. Uau. Portanto, eu se fosse a ti Aleatório. não me metia com ele porque É és essa capaz a de questão, apanhar uma ok. tareia. Como é que tu sabes essas Eu coisas? trabalhei com ele. Espera aí, eu sou o tipo que está sempre a chamar toda a gente Darren. Sim, o Tom Stallard, sim. Eu também trabalhei com o Darren, era designer na altura em que eu estava na McLaren. Era designer no departamento de aerodinâmica. E Mas agora é esse Darren que ele está sempre a confundir? Sim, é a estratégia, é o strategist do carro dele. Ok. Darren Stanley. Um abraço. Se estiveres a ouvir, Ele não está é? a nos ouvir de certeza, sim. Claro. Ele fala muito bem português. Ele com nomes, pelos vistos, não é muito bom, mas. Mas no remo. João não deve ser fácil de Não. esquecer. Não, eu era J-Wow ou J-Dog ou o que fosse. J-Dog. Sim, J-Dog. não era J-Dog. Muito bom. Mas voltando aqui ao nosso tema, neste Grand Prix em particular, houve ali um momento estranho, porque o Ricardo estava até a parecer-me ter uma corrida interessante. Chegou a estar, acho que oitavo, Sim, está bem, oitavo. sim. oitavo ou não, ele estava atrás do Russell, né? Estava em Estava posição ao atrás do Russell, exato. À frente do Yuki. que também é um maluco. Já vamos falar um bocadinho disso, como é que o Russell estava ali. Realidades alternativas. Pronto. Mas de repente
o carro pareceu que perdeu potência e foi cá para trás para 13º, 14º. O que é que aconteceu? 13º. Alguém quer mandar um. Lá Tem uma aposta de bacalhau Uma aposta, para mandar. exatamente. Exato. Não, eu acho que deve ter sido algum problema com sensor, com o carro, qualquer coisa que claramente não precisou de intervenção física, bastou fazer um reset qualquer no volante. Mas normalmente imagina, tu tens vários sensores que, por exemplo, ao nível do powertrain, que ajudam a definir qual é a potência admissível do motor, qual é a regeneração de energia e o deployment de energia que tens nas várias fases. E se um desses sensores falha, todos estes algoritmos que tentam optimizar quando é que o motor tem potência e não tem durante a reta, quando é que tens harvesting, quando é que tens deployment durante a volta, ficam completamente marados. Então o que tens de fazer é mudar o modo deste sistema de gestão de powertrain para ignorar esse sensor, exatamente. E até isso acontecer, que normalmente 3 ou 4 botões que eles têm normalmente na McLaren são 3 posições que tens de mudar no volante. Pronto, especialmente uma volta como o Red Bull Ring, que é uma volta muito curta, acabas por poder demorar uma volta e meia até conseguires resolver o problema e acabas por ser ultrapassado. Porque imagina, no Red Bull Ring tens 2 zonas de DRS. Se demoras uma volta e meia és capaz de apanhar 4 zonas de DRS em que não tens o motor a funcionar, portanto esquece. Já perdeste 4 ou 5 posições, que foi o que aconteceu com ele. Ok, é uma teoria interessante. Beatriz, tens alguma teoria? Eu acho que ele está cansado de viver. Pedro, É só isso. queres agora Eu fico ali no meio entre o João e a Beatriz. Faz a média. Eu acho que é um meio-meio. Eu acho que aqueles novos volantes, aquilo dá para jogar Snake. Ele tem um grande ecrã e ele devia estar a Eu jogar acho isso. que é batalha naval, porque os engenheiros estão sempre B3, submarino ao fundo. Se calhar é por aí. Entretanto, o Norris fez mais uma excelente corrida. Está em altas, pá. O homem não sei o que lhe aconteceu McLaren durante está o um verão. bocado a jogar à perneta, não é? Esta luta com a Ferrari foi ganhar o braço, com o Norris a manter a McLaren na frente. Eu diria que tens um bocado de razão, Beatriz, que a McLaren está um bocado a jogar só com um piloto, mas a Ferrari também tem o Sainz, portanto, sinceramente. Quem é que. Vamos só. Isso é um excelente ponto, não é? Era um ponto assim. Beatriz, o vamos Sainz ao ficou à segmento. frente- A Beatriz tem razão e o João não? Quem é que ficou à frente do Leclerc esta coisa? Foi o Sainz, exatamente. Mas o Leclerc é tão bom e o Sainz é horrível, é o número 2. Mas já no Paulo Ricardo foi a mesma coisa. Faz lembrar aquele outro segmento do o Latifi é que é bom. O Latifi também ficou à frente do Latifi Russell, é não que é, é João? Mas espera, Isto o que interessa são pontos, não é? mas o Leclerc não fez uma paragem a mais e não teve 10 segundos, portanto, pá. Relevado é igual para todos. 20 O asfalto segundos é igual mais para 10, todos. perdeu 30 Quem é que ficou à segundos frente? e acabou a 7 ou 8 Desculpas. Sainz, portanto- Desculpas. E ainda assim o Sainz ficou à frente dele. Tu disseste assim: vai apanhá-lo. Tu disseste também da corrida: vai apanhá-lo num instante. Não aconteceu. Eu não disse que ele ia Sorry. apanhar um instante. Disseste. Deste Ainda a o apanhá-lo. apanhava. Tiago, tu estavas lá, ainda o apanha. Eu não apanhou ouvi nada. Esta mentiroso. Mas pronto, eu acho que é uma batalha interessante porque tens claramente dois pilotos que estão em alto nível, um em cada equipa, e de facto o Sainz está-se a safar bastante bem, tem-se safado bastante bem nas Muito últimas melhor do que corridas. era a tua expectativa, não é? Diz lá, nós quando Não, começámos mas eu o sempre disse que primeiro ele ia estar. episódio. Não, eu sempre disse que ele ia estar a 3 décimos do Leclerc. Isso é o que ele tem estado, em média. Nunca disse que ele ia ser um desastre. Tipo, eu disse que ele ia ser. Não, mas se calhar não vai ser um consistentemente- número 2 assim tão óbvio, não é? Não, eu acho que ele em qualificação tem estado por média 3 décimos do Leclerc, que foi o que eu disse disseste desde que o ele ia início. ser de divisão, pá. Agora, o Ricardo é que tem feito a diferença, porque nas corridas em que O o Ricardo Ricardo, uma o boa Leclerc. corrida. O Não, o Ricardo. Não, o Ricardo na luta. corridas, sim. Nas corridas em que o Ricardo tem uma boa corrida, que já aconteceu, em Barcelona teve uma boa É corrida, verdade, em Baku não teve é uma má verdade. corrida, É verdade. a McLaren adianta-se à verdade. Ferrari. E depois, na corrida a seguir, o Ricardo volta a fazer uma corrida de treta É verdade. e a Ferrari chega-se outra vez à frente. Portanto, como a Beatriz diz, está a McLaren há corridas em que parece que está só com um piloto, É verdade. e aí assim é complicado, não é? Mas está a ser uma luta interessante. Pedro, Sim, a Ferrari acaba por fazer mais pontos que a McLaren, mesmo o Leclerc tem tido problema na primeira volta e acaba por ter de fazer mais uma paragem. Portanto, aí lá está. O João tem razão quando diz que não digas isso, Pedro. Pedro, nós evitamos eu tenho dizer de isso. Isso é dizer- perigoso. Essas são as três palavras que não podes dizer seguidas. João tem Mas razão, ele disse, não dá. eu posso ler aqui a mensagem que ele mandou antes de vir Olha, aqui. Espera aí. Como é que era o outro segmento que tínhamos, João? Era o Messages from Last Night? Text from last night. Text sim, sim, sim. from last night. Exatamente.
Então diz lá, Pedro, revela por favor qual é que é a mensagem. Essa de Messages from Last Night é o tipo de coisa que o meu pai era capaz de dizer a tentar falar sobre uma coisa fixe, mas que já não tem idade para isso, percebes? O Messages from Last Night. O que estás aí no Messages from Last Night? A sério. Já é o nosso boomer residente. É isso. Pedro, o que é que o Sainz, enfim, achas que o Sainz efetivamente é tão pior piloto que o Leclerc? Repara que eu não te perguntei se ele é melhor, não é? Portanto, a gente exclui logo isso à partida. Mas é assim tão pior que o Leclerc ou achas que ele até pode surpreender e ficar um ponto atrás? Não, eu acho que, continuando na minha saga, na minha intervenção Diplomática. entre confronto de pilotos da mesma equipe, não, eu acho que toda a gente, ou a maior parte das pessoas, achariam que com o Sainz a mudar-se para a Ferrari que a história ia ser um bocadinho diferente do que tem sido, mas eu acho que o Sainz tem demonstrado que tem valor para lá estar e tem posto o Leclerc em sentido. E eu, off the record, posso dizer que o Leclerc lhe tem muito respeitinho e sabe que e é verdade, o que nós vemos de tão próximo que eles estão é verdade internamente. O Sainz tem surpreendido até o próprio Leclerc com o quão o tem feito suar, digamos assim, para Até ter surpreendido o João. Olha, o João está surpreendido. Muito. Muito bem. Mas sim, atenção, isto é a minha opinião sobre o Sainz, é muito pessoal, porque eu também sempre ouvi dizer muito bem dele. Toda a gente da Red Bull tinha grande respeito por ele, outros pilotos que tiveram no mesmo programa que ele têm muito respeito por ele, e eu é que nunca fui à bola com ele. Mas claramente ele está a fazer uma boa época, mas ao mesmo tempo está mais ou menos à distância do Leclerc que eu estava à espera que ele estivesse. Muito bem. Essa distância ficou mais curta este fim de semana. Na qualificação, 8 pontinhos. Não, no Campeonato. 8 pontinhos. Passamos de 10 para 8 8 pontos. pontinhos. Já lá vamos. Muito bem. Mantendo aqui. a dinâmica dos nossos hermanos. Exatamente. Passando aqui para o tema particularmente querido para a minha pessoa, que é o Latifi ficou à frente do Russell. Opa, sério. Isto nem merece. O que aconteceu? acabou a corrida, Ora bem, não é? o Russell estava muito bem. Oitavo. Chegou a oitavo. Estava Pois em foi. cima do Alonso. Não, qualificou-se ainda assim primeiro. Exatamente. Teve quase nada de estar na Q3. O Ricardo não estava a conseguir apanhar o Russell, não estava a conseguir aproximar. E depois ficámos a saber porquê. O carro do Russell estava com doping, que ele depois até andaram ali a injetar mais uma treta qualquer. E a esgotou. ver se dava para acabar. O que é que aconteceu ali afinal? Eu li ali numa notícia que tinha sido um problema à volta da pressão pneumática do carro. Foi uma coisa que já aconteceu há uns anos, em que eles tiveram de, basicamente, depois de trocar de pneus, tens de pôr mais uma P3 qualquer. Aquilo era o nitro? Sim, exato. Eu acho que tem a ver com o sistema de. Não sei, acho que é o sistema hidráulico do carro. Suponho que tem a ver com a parte da travagem, mas não sei sinceramente ao certo o que é. Mas eles claramente tiveram uma tentativa para ver se aquilo dava para acabar, mas não deu. E ele acabou por retirar o carro, o que é uma pena, porque o rapaz tinha claramente grande andamento. Vamos lá ver se ele agora se consegue redimir para a semana que vem, no mesmo sítio, e marcar finalmente um pontinho para a Williams, que não está. Eu acho que o Russell ainda nunca marcou um ponto para a Williams. Nada. Zero. O que me leva. Enfim, eu deixo aqui uma pergunta aberta para quem quiser responder. Quando um piloto tem muitas vezes azar, Ai, pronto. constantemente azar, recorrentemente azar, isso faz dele um mau piloto? Pedro, diz-nos tu. É que ele tem sempre Eu acho azar, que não. não é? O Tiago diz que ele tem tanto azar que é mau. Eu posso dizer, quando vi a paragem dos 18 segundos, eu sei que ele já estava a treinar para as regras das paragens mais lentas. Depois eu percebi que ele tinha mesmo um problema e que a coisa tinha corrido mal outra vez. Mas eu acho que no caso do Russell, pelo menos o azar mais famoso, que foi a tal corrida no Bahrein. É que até quando dá um carro bom, este o homem azar tem agora- azares, não é? Sim, Não foi dele. eu acho que
ele não tinha muito, não teve muito a ver com o que aconteceu. Digo, Mas é sempre. Falaste agora dessa regra das paragens mais lentas. Podemos só falar assim rapidamente sobre Falamos. isto. O que está a acontecer é a Federação, depois de 3 anos em que temos consistentemente paragens na volta dos 2 segundos, a Federação está a ficar muito preocupada com o facto de equipas usarem sensores para determinarem quando é que uma roda está bem posta e uma porca está bem apertada ou não. E acham que isso é pouco seguro. Usar sensores é pouco seguro. E, portanto, vão obrigar as equipas a usarem a opinião dos mecânicos Olhómetro. em vez de sensores, porque isso é mais seguro. Uhum. E ficou visto no Mónaco que no carro do Bottas aquilo foi super seguro, que eles só conseguiram tirar a roda Exatamente. No dia seguinte. passado alguns dias. Pá, Pá, acho isto absurdo. Daqui a bocado voltamos à Revolução Industrial, não é? Quer desculpa, dizer, eu concordo. Tu não viste o Exterminador Implacável? Quando fazes depender tudo das máquinas, o que é que acontece? Ok, portanto estamos com medo que os sensores das Wheel Guns tomem Tomem conta conta do de mundo. tudo. É isso, ok. Ou alternativamente, será que é para a Mercedes voltar a ganhar? Não, porque eu acho que isso vai acabar a aproveitar a Mercedes e a Red Bull, porque qualquer sistema que a Red Bull tenha, a Mercedes tem os mesmos recursos para o ter. Acho que não é por aí, é mesmo só palermice da Federação. Acho que é mesmo só estupidez. Mataste qualquer hipótese aqui de alguma polémica e começámos aos gritos uns com os Controvérsia. outros. Eu acho que já sou sectário o suficiente para a Red Bull, não é preciso exagerarmos mais. Pronto, antes de avançarmos para a classificação do campeonato, Pedro, tu consegues distinguir aquele Piqué da Carola Martínez? Eu não sei quem é a Carola Martínez. Lá está, estás a ver, Beatriz? É a esposa do Checo Pérez. Mulher de Checo Pérez. ok. Ela hoje apareceu Nós- no final da corrida nós vemos e já nós- disse assim: eles têm um filho, aquele Piquet tem um filho. Não tem, é Carola Não, Martínez. por acaso tem uma filha, não é? Tem uma filha que é Penelope. pronto, peço desculpa. Eu vi a Ginger Spice no pódio, achei que era. Pois foi. Sim, nós temos uma história engraçada porque Força! quando eu trabalhava na Arden, que é a equipa que foi criada pelo pai do Christian Horner e pelo Christian Horner, quando o Christian Horner se divorciou da sua mulher da sua esposa para enfim, quando conheceu a Ginger Spice, nós éramos proibidos de passar músicas da Spice Estás a Girls brincar? Sério? Estás a brincar? Mas como assim? Isso foi tipo um e-mail de recursos humanos que saiu a dizer atenção, mas os mecânicos lá está. E Ficou demasiado as fixe. pessoas, as pessoas começavam a pôr música na oficina e vinha Saiu o sempre memo. alguém do escritório, saía sempre alguém do escritório. Não, para, por favor. Muitas fotografias de alguém com um body com a bandeira do Reino Unido, não. Claramente. A sério. Tão bom. Incrível. Bem, Era tema sensível. antes de avançarmos, temos hoje uma pergunta de um ouvinte, Francisco F. Francisco F pergunta: quem é a miúda gira loura de Red Bull? João. Nós também já tínhamos reparado que nas últimas 2 ou 3 corridas tem havido uma rapariga loira super chitadex no pódio da Red Bull. Não, a sério, porque o pessoal normalmente está assim mais ou menos tranquilo e tal, e celebra, não sei o quê, mas ela está tipo, fala com toda a gente e está numa vibração incrível. Pronto, diz que é a nova PA do Christian Horner. Ele tinha a Nicole, que era a PA dele, e ela suponho que se tenha ido embora. E pá, eu até compreendo o facto de ela ter estado um bocadinho mais comedida hoje, porque tinha ali a Ginger Spice ao lado e portanto tinha de mostrar um ar um bocado mais respeitável. Mas pronto, a resposta é essa: é a nova PA do Muito bem. Christian. Francisco F, espero que tenhas ficado esclarecido relativamente a esta questão. Já sabem que quem tiver mais dúvidas pode sempre enviar uma mensagem, não sei para onde, um e-mail também, não sei para onde, com as vossas questões. Beatriz. Podemos deixar o contacto do João, eles, pelos vistos. Exato. João conhece toda a gente. Exato. Querem que eu diga no meu telemóvel, é? Sim, exatamente. melhor. Bem, Beatriz, rapidamente, mesmo muito rapidamente, Vamos ao campeonato. diz lá então qual é que é a classificação de pilotos e construtores. E atenção, rápido. pilotos termina no top 10, ok? Por favor, recorda-te disso. Ah, pronto. Daí para tá baixo bem. nós Não estamos vale a interessados. pena.
Pronto, certo. Então temos o Max em primeiro lugar com 156 Muito pontos. Em segundo lugar, o Hamilton com 138 pontos. Espetacular. E eu tenho ideia que este gap diminuiu desde a semana passada. Não pode, teve que comentar, não é? Porque o Teve que primeiro, comentar? o primeiro dá mais pontos do que o segundo. E como o Max ficou em primeiro, somou mais pontos do que o Hamilton. Tipicamente é assim Sim. que os campeonatos funcionam. O primeiro Sim. tem mais pontos que o Sim. segundo. Sim. Entretanto, vou Foi nada mandar aqui o e-mail para o disso, mas técnico, se pronto. calhar. Só O para- Sérgio, não mandes, não quero nenhum professor a responder a isso. O Sérgio Pérez está em terceiro lugar com 96 pontos. Uhum. Em quarto lugar, o Lando Norris está com 86 pontos. Super Lando. E o Valtteri está em quinto com 74 pontos. Uhum. A seguir, o Leclerc com 58. O Sainz com 50. Este gap sim diminuiu, passou de 10 para 8 pontos. Está quase lá, Vitor. Está quase. Vai acontecer. O Gasly está em oitavo lugar com 37 pontos. O Gasly que teve uma corrida que durou uma Épica. curva, não é? Coitado. Coitado. O Gasly arrebentou-lhe o pneu também. Foi muito desagradável. Em nono lugar está o Ricardo com 34 pontos e em décimo o Vettel com 30 Muito pontos. bem, construtores. Estamos a ficar no top 10, é Sim, isso? construtores. Construtores, primeiro lugar a Red Bull com 252 pontos. Em segundo lugar a Mercedes com 212 pontos. Em terceiro lugar a McLaren com 120. A Ferrari a seguir com 108. Depois a AlphaTauri com 46. E a Aston Martin agora com 44. Portanto isto também sinto que os podem apanhar rapidamente. Só que não. Alpine a seguir em sétimo lugar com 31 pontos e a Alfa Romeo a seguir com 2 pontos. No final temos a Williams e a Haas que infelizmente Neil Pon. estão empatadas com 0 pontos. Muito Nele, bem, bom. muito bem. E Fantasy? Como é que foi Fantasy. a Fantasy este fim de semana? Este fim de semana, para o campeonato da semana, não é? Temos em primeiro lugar a equipa É Melhor Chamar o Fernando com 261 pontos. Um fã de ABBA, Pronto. Em segundo lugar, SU Jardating com 256 super pontos. jardating. E em terceiro lugar, temos a tua equipa, Tiago, com 248 Mais nada. Isso foi o dia em que toda a gente usou o Mega Driver no Verstappen Exatamente. e se fosse mais ou menos, não é? Exatamente. Pronto. O que nos leva agora ao overall. Em primeiro lugar, temos a equipa Toninja Racing Team com 1707 pontos, que eu acho que devia ser proibido. Em segundo lugar, Ricardo Team One com 1611 pontos. E em terceiro lugar, é melhor chamar o Fernando com 1555 Já usaram todos pontos. Mega Driver, esses três? Já usaram todos Mega Muito Drive. bem, muito bem. E quem é o primeiro sem Mega Driver? Quem é o primeiro? É o Hulk Smash. Hulk Smash. Hulk Smash. Hulk Smash É verdade. em quinto, mas sem Mega Driver ainda. Sem Mega Drive. Portanto, Pedro, tu estás na nossa Fantasy. Não tenho Ok. esse E o que é que estás à privilégio. espera? Tenho de, Pedro, tenho faz de falar como com eu, o faz só João. uma equipa. Tens de te juntar. Tenho Tens de de falar com o juntar. João para Ainda vais a tempo e Não precisas de fazer nada, é só fazer uma Sim. equipa. se ficares bem classificado numa jornada, nós falamos de ti. Fica Exato. combinado então. Durante o segmento todo. Vamos Sim. dizer durante o segmento todo. Depende também Nos da leva qualidade agora do teu no nome. geral. Depende também da qualidade do teu nome. Se fores original, também podes só ser tipo Pedro F1, se quiser. Também há essa opção. Tenho que pensar em algum. Vou pensar num nome. Pensa num nome bom. Pronto. Neste momento o nível está delineado pelo Raikkonen Motor Porcas. Uhum. Daí, Sim, se conseguir chegar a esse nível, já é muito. é facto. Pronto, o que nos leva agora, no geral, portanto, as nossas classificações, nós três, estamos em 11º está a equipa do Tiago, Papaiamos, com 1417 pontos. Fácil. Em 15º, Kelly Piquet Racing do João, com 1392 pontos. E eu, infelizmente, estou em 25º lugar, com 1233 Boa. pontos. Mas Então, ainda temos tens o teu equipa. Mega Driver. Ainda tens Mega Driver. Tenho um Não Mega esqueças de Driver. Tenho que usar, não é? esqueças Tenho de que usar, usar por causa exatamente, hoje. exatamente. Convém um Exatamente. dia destes. Sim. Bem, então fechando agora um campeonato de fantasia, vamos para outro, W Series. Oh meu Deus, isso foi o pior segue de sempre para o Tiago. Beatriz, fala-nos então, foi o primeiro grande prémio do W Series Na Áustria também. na Áustria. Quem ganhou? Alice Powell ficou em primeiro lugar. Uhum. Ela que ganhou a Fórmula Renault em 2012 Uhum. e se tornou a primeira mulher a marcar pontos na GP3 Series. Em segundo lugar, Sarah Moore. Eu esta já não conheço honestamente, se calhar o Pedro conhecerá. Não, também não. Ninguém as conhece. E em terceiro lugar, do Liechtenstein, se não me engano, Fabienne Volvent. Essa nação de automobilismo, não é? O Liechtenstein. Famosíssima. Muitos Vizinhos campeões do pilotos. mundo de Fórmula 1 saíram desde o Liechtenstein. É, sim. Pronto, houve um safety car
A Jamie Chadwick, que eu acho que as pessoas já conhecem melhor, ficou em 7º lugar. Fiquei um bocado mal impressionada. Campeão Campeão em título. título, Jamie. Exatamente. Ficou em 7º lugar. Uhum. Pronto, assim, uneventful esta corrida. Não houve. Eu achei piada o facto de eles terem mudado basicamente o look do campeonato, porque eles na primeira série, pronto, é uma equipa que gera os carros todos e depois os engenheiros vão trocando entre pilotos por cada corrida, etc. Mas os carros eram todos iguais. Então estavas a ver a corrida e tinhas, não sei, Isso é péssimo. 15 Isso é carros péssimo. brancos e rojos e era tudo a mesma coisa. E Eles verdes. agora Uma inventaram. combinação horrível. Sim. Eles agora inventaram equipas com patrocinadores e portanto são equipas a brincar, porque de facto é sempre a mesma equipa, não é? Mas ao menos assim tu tens 2 pilotos por equipa e consegues distinguir e já há algum Não, isso, nível isso de. é um mínimo. Fizeram. mais incrível. Acho que está muito melhor. Muito bem. O que é que a Alice fazia antes de ser piloto? Que bom ponto, ainda bem que perguntaste, Tiago. Antes de voltar para a W Series, ela renovava casas de banho com o pai no Reino Unido. Pronto. É isto. Assim, trivia para os nossos É isto. ouvintes. No fundo, fica a mensagem para todos: nunca deixem de acreditar. Um dia podem chegar à Fórmula 1. Nunca desisto. Está bem? Pronto. Falar em malta que nunca desiste e que acha que um dia vai chegar à Fórmula 1, falamos um bocadinho de F3. João e Pedro. isso, já Acho que temos cá o Pedro hoje. É isso, né? Está cá o Pedro, temos que forçosamente falar de F3. João, passo-te a bola. Eu acho que podemos começar por falar no fim de semana passado em Paul Ricard, do qual nós não falámos no último episódio de propósito, porque já sabíamos que tínhamos de ter aqui. Exatamente. Acabou por correr bem, mas pelo menos naquela última corrida pareceu-me um flashback para 2017 ou 2018. 2018 em Fórmula 4 britânica. Sim, correu. Foi a nível pessoal, ou a nível do que me interessa, que é o meu piloto e a minha equipa. Foi um fim de semana bom. Agora é um bocado difícil porque na Fórmula 3 eles inventaram esta regra da inversão da grelha invertida. E torna as 2 primeiras corridas um bocado. Aquilo é um bocado uma palhaçada, mas. Só para explicar aos nossos ouvintes. Exatamente. Então o que acontece é há uma qualificação na sexta-feira, Perdemos a Tiago. depois inverte o resultado da qualificação para fazer a grelha da primeira corrida. Depois inverte o resultado da primeira corrida para fazer a grelha da segunda corrida e depois só a terceira corrida que é o resultado da qualificação que fizemos na sexta. A Mais ou FIA menos também isto, tem uma não é? coisa parecida, não tem? Não, Também eu tem acho, uma inversão. Tem uma inversão. acho que não. Isto é melhor. Só que a questão é, e depois a questão é que as inversões têm números diferentes, não é? Portanto, a inversão que acontece depois da qualificação são o top. Não, a inversão é sempre a mesma, sempre o top 12. Mas quem ok, porque marca eu pensava- pontos é a partir do top 10. Exatamente. Exatamente. Mas isto é Portanto, uma há regra ali 2 Que lugares. eu posso dizer que até as próprias equipas se confundem, porque nós temos de fazer ali uma gestão dos pneus, quando é que vamos usar os pneus novos e não sei o quê, mas não queres usar os pneus novos agora para a primeira corrida? É que vais. Sim, mas na primeira corrida vou partir do 12º, na próxima é que tenho de marcar pontos, portanto aquilo até para nós é um bocado Ginástica. confuso. Mas enfim, o fim de semana acabou por correr relativamente bem. Ficaram em segundo na segunda corrida, certo? Sim, o Dennis acabou por ficar em segundo na segunda corrida e na corrida principal, que o Dennis partiu de segundo e teve a liderar a corrida quase toda. Foi uma corrida à chuva, tal como o João disse. Eu tive ali um déjà vu de 2018, um flashback de 2018, quando eu trabalhava, quando eu estava na Arda, o Jack Doohan e o Dennis Hauger eram os 2 pilotos Red Bull e eram os 2 pilotos da minha equipa. E tiveram ali uma luta, mais uma luta pela vitória. Nesta vez acabou o Jack por levar a melhor. Eu, por acaso, quando estava a ver a corrida, estava com essa pergunta. O Dennis estava muito rápido no início da corrida, quando a pista estava mais molhada, mas depois, quando a pista começou a secar, o Jack foi por ali fora com um ritmo impressionante. Achas que tinha alguma coisa a ver com pressões dos pneus ou haverá ali outro fator? Sim, é assim, nós estamos limitados a quão baixo podemos ir. Nós temos uma pressão mínima, tal como na Fórmula 1, e normalmente. Porque a Pirelli é muito boa a fazer pneus de Fórmula 3, assim como é muito boa a fazer pneus de Fórmula 1, não é? Sim, mas pode ter sido alguma coisa, pode ter influenciado um bocadinho, mas
o Dennis perdia era no último setor da pista, no terceiro setor, que nunca não tinha sido o seu setor mais forte. E o Dennis nunca tinha corrido em Paul Ricard, portanto nós também não estávamos à espera assim. Foi a primeira vez. Nós também não. Era aquela pista que se calhar eu esperaria menos bons resultados. E portanto acabou por ser positivo. Sim, ele lá está, foi o que ele também tinha comentado. Ele até acaba por, quando o Jack o ultrapassa, consegue melhorar o tal terceiro setor que estava a faltar durante a corrida toda. Só porque o seguia, sim, não é? Só para ver o que ele estava a fazer. E foi engraçado porque eu nunca tinha tido. Nós não temos acesso aos onboards como na Fórmula 1, mas o Jack tinha naquela corrida. Há 3 pilotos por fim de semana que têm câmaras instaladas, e o Jack Doohan era um deles. Então eu vinha no rádio desesperado a dizer-lhe: o Jack Doohan está a fazer a curva tal, na mudança tal, faz esta trajetória, muda aqui, muda lá, quando o gap começava a reduzir. E lá está, entretanto o Jack passou e ele passou a 3 ou 4 voltas do fim, e ele acabou a 1 segundo do Jack. Portanto eu acho que houve ali um bocadinho. Foi mãozinhas também. E a próxima corrida que tens é na Áustria, portanto, no mesmo circuito onde tivemos hoje. Sim. Pelos vistos vai ter um nome diferente. Quais são as perspectivas? Já ouvi dizer. As perspectivas. Vai ser um fim de semana mais um. Este ano a Fórmula 3 está muito competitiva. Tem várias equipas que estão na luta, principalmente com a regra da inversão da grelha invertida. E a inversão da grelha invertida faz com que bastantes equipas que no papel, ou antes da época começar, não parece que estarão na luta pelo campeonato, mas o que acaba por valer cada vez mais é a consistência e o quão bem os pilotos gerem as tais 2 primeiras corridas do fim de semana. E numa pista como a Áustria, ainda por cima de termos testado lá durante o inverno, todas as equipas já têm mais ou menos. O carro também já é o 3º ano que corremos com o mesmo carro, portanto não há assim. As equipas acabam todas por descobrir mais ou menos o setup, portanto vai ser um fim de semana onde o detalhe vai fazer a diferença, sem dúvida. Mas espero que sejam corridas interessantes. Estamos à espera disso. Com 3 zonas de DRS vai haver bastantes oportunidades para ultrapassar. Muito bem. Fechamos este nosso segmento F3. Muito bem. Já agora, curiosidade, isto vai ser transmitido na televisão, este próximo grande prémio de Fórmula 3 ou não, Pedro? As corridas passam todas na Eleven Sports e na F1 TV. Ok. Portanto, quem ficam a saber, portanto, podem acompanhar o grande prémio que será no próximo fim de semana. E falaremos sobre os resultados. Sim, também, não é? E pronto, podem apoiar o Pedro Matos a partir de casa com cascóis. Eu já vi várias bandeiras agora aqui na zona, várias bandeiras de Portugal. Agradeço aos ouvintes desde já todo o apoio. Sim. Com cânticos e tudo personalizados, sim, não é? Sim. Exatamente. Muito bem. Pedro, tu conheces o nosso segmento de esbardalhança da semana? Conheço. Conheces? Conheço. Muito e bem. Sou fã. És fã? Muito bem. Então vamos agora para o nosso segmento do esbardalhanço da semana. Esbardalhanço da semana. Quem é que quer introduzir este esbardalhanço? Queres tu, João? Ou quero... Por que não? Porque não? Então, força. Fala-nos deste esbardalhanço. Não é bem um, não é? São vários. Foi uma cadeia de esbardalhanços. Bem, na verdade, toda a corrida foi um esbardalhanço coletivo em que nunca vi tantos bocados de carros a voar ao mesmo numa só corrida. A verdade é que nós tivemos bastante tempo à procura de esbardalhanços, mas desde a semana passada para esta semana não houve assim nada de super espetacular. Isso é o que nós fazemos para os nossos ouvintes. Vocês não têm ideia de. Nós vamos à Dark Web procurar esbardalhanços. Coisas incríveis. Eu acho que um dos candidatos era de uma lower series de NASCAR nos Estados Unidos, daquelas tipo late model. Sim. Basicamente pessoas com tanto talento. Uma espécie de Liga dos Últimos. A Beatriz. Exatamente. Mais a Beatriz. Mas pronto, acabámos por ficar com a corrida de Fórmula E no México, a segunda corrida, em que houve bocados de carro a voar por tudo que é lado.
Não sei se houve um carro que tenha chegado inteiro ao fim. Só que o momento alto foi que quando acho que era o Alexander Sims que estava a lutar contra o André Lotterer, e o Sims acaba por ter um contacto com a parede, arranca uma fita de publicidade. Tipo aqueles carros nos casamentos que vêm Exatamente, com as fitas exato, atrás em procissão. E então ele arrasta aquilo durante uma volta e depois aquilo vai passando de carro para carro e aquela fita Uma espécie de acaba, estafeta. exato, acaba presa na roda do Lotterer, que faz uma volta inteira com o pneu a deitar fumo, porque aquilo fica ali preso no wheel arch e acaba por voar o wheel arch e ele acaba por se retirar da corrida. Mas a última vítima desta tal fita acaba por ser o António Félix da Costa, que fica com a fita basicamente à frente do carro todo, bloqueia-lhes contra os travões e ele acaba por ficar sem travões e ir em frente numa das curvas violentamente contra um muro de pneus e acabou ali a sua corrida. Mas Todo o histórico do acidente. basicamente foi um acidente que começou 3 voltas antes. Tudo isto e em prol da culminou- publicidade. Exatamente. Tudo isto Que acho que era da em BMW, prol- não era? A publicidade. Ou da ING, não tenho a certeza. Era azul. Era Isso uma fita azul. Era uma fita azul. A fita, então o António ficou com a fita com ele e ficou no muro. Não a fita para mais Oh, ninguém. Tiago, eu percebo que o João diga o António, mas tu, o António, É o nome dele. É o nome dele. se não, fosse o não. nosso Eu amigo. também digo o Lando. Ok, Também é tens verdade. razão, tens razão. Também digo Também falamos do Valtério. Daniel. Exato. Também digo, Walter, então é aquela que não faz digo sentido nenhum. Carlos e acho. Charles. Há coisas piores para chamar os rapazes. Não é? Enfim, acho que ele não é assim tão mais velho do que eu para lhe chamar tio. Não, isso é mais o menino da Beatriz. A Beatriz é que chama tio a toda a gente. Pronto. Tio e tia. Muito bem, com este acidente do bolas. tio Félix da Costa, terminamos o nosso programa. Pedro, gostaste desta participação? Gostei bastante e quero agradecer mais uma vez aos 3 o convite. Voltavas? Voltava. Pronto, só falta seres outra vez convidado então. Recomendavas aos teus amigos Fico à espera de. a experiência. Recomendava, claro. Espalha, por favor, a palavra do Sr. João e do Sr. Domingos e da Sra. Beatriz e do Sr. O Tiago. Sr. Tiago, já agora, não é? Muito obrigado Pronto, isso. pela tua contribuição. Foi muito bom. Obrigada por ter estado connosco, Obrigado. Pedro. E continuem porque é uma iniciativa ótima e divertida, uma maneira diferente de ver as corridas. Foi bom, por uma vez, termos alguém que saiba do que está a falar. Devíamos comentar isto mais vezes. Estás a falar de ti. Não. A mim não me serviu claramente a carapuça, portanto não sei Não do me que estás a falar. claramente. Não sei do que dizes. Tu continuas a insistir que a Mercedes faz boas decisões estratégicas. Olha, hoje fizeram um bruto Hoje sim, undercut ao- hoje sim, ao hoje sim, Pérez. hoje sim. Malta, Hoje fechamos o correu bem, hoje segmento correu bem. para a semana a Hoje correu mais. Bem, pessoal, Pá. foi um gosto uma vez mais. Até à próxima. Que Muito obrigada. é já a próxima semana também, porque temos mais uma vez um grande prémio seguidinho. Agora sim na Áustria. Sim, agora esta não foi. Essa não foi. Está bem? Agora é que. Um abraço. Até à Até próxima. a próxima. Obrigado. Obrigada. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it?